A Câmara aprovou, gente, a retomada do voto secreto para autorizar processos contra parlamentares. A Vitória Abel, que tem os detalhes e todo o bastidor dessa situação, vai chegar com a gente agora ao vivo, direto de Brasília. Oi, Vitória, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Márcia, Bruno, a todos que nos acompanham. Pois é, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar uma retomada do voto secreto para que aconteça a autorização de processos judiciais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que a PEC da blindagem, proposta de emenda à Constituição, que prevê a proteção de parlamentares contra medidas cautelares e também processos judiciais, foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados, na noite de ontem, mas o governo, também deputados do PT, PSOL e do Novo, conseguiram articular para que um destaque ontem fosse aprovado e retirasse a previsão que o texto original tinha de voto secreto para esses casos de processos, de autorização de processos judiciais no STF. O que aconteceu agora foi que o Centrão apresentou novamente hoje uma emenda chamada emenda aglutinativa para modificar esse destaque que foi aprovado ontem aqui na Câmara. E nessa emenda aglutinativa, o Centrão, sob relatoria do deputado Cláudio Cajado, que é o relator do projeto, fez essa emenda aglutinativa dizendo que, voltando o termo voto secreto para essa proposta. Portanto, a partir, se esse projeto avançar, é claro, e também for aprovado no Senado, deputados e senadores que estiverem com inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal precisam passar por autorização dos plenários da Câmara e do Senado para que esses processos sigam, e essas votações vão acontecer em voto secreto, com a maioria, portanto, dos plenários das casas. A gente também lembra que esse projeto, essa proposta de emenda à Constituição, prevê que a prisão em flagrante de parlamentares só é válida em casos de crimes inafiançáveis, e mesmo assim os plenários da Câmara e do Senado também precisarão autorizar essa prisão em até 24 horas. Caso eles não autorizem, será necessária, portanto, a soltura desses parlamentares. Um outro ponto desse projeto chamado PEC da blindagem é a inclusão dos presidentes de partidos no foro privilegiado, ou seja, os presidentes de partidos, para serem processados, também terão de ser processados no Supremo Tribunal Federal e também precisarão de uma autorização do Congresso Nacional para que os processos avancem. Agora, o que o PSOL, o PT e também o Partido Novo tentam fazer nesse momento na Câmara dos Deputados, porque a votação ainda continua com os chamados destaques que podem modificar a matéria, o que o PSOL tenta fazer é aprovar um destaque para garantir que pelo menos esse voto secreto seja anulado, ou seja, passe a ocorrer um voto nominal e transparente para casos de prisão. Então, se um parlamentar for preso e essa prisão for analisada nos plenários da Câmara e do Senado, aí sim essa votação teria que ser nominal, é o que o pessoal tenta aprovar neste momento. O PSB também, partido que é do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, também já protocolou um destaque para tentar modificar outro trecho da proposta, que é a retirada dos presidentes de partidos justamente do foro privilegiado. Então, manter os presidentes de partido com processos na justiça comum é o que tenta o PSB. Agora, a gente já apurou também com os senadores que essa proposta deve ter uma tramitação mais difícil no Senado, porque aqui na Câmara a discussão foi rápida, teve ali ontem mesmo, já foi protocolada no plenário, e no Senado isso deve acontecer de forma mais devagar, até porque o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Otto Alencar, do PSD, é contrário a essa matéria. Ele já disse que considera ela inconstitucional. Então, portanto, os líderes do Senado avaliam que isso deve ser muito mais difícil de avançar no Senado. A gente conversou mais cedo, a nossa colega Aline Beckett conversou mais cedo com os senadores sobre essa expectativa e, inclusive, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, é contrário a essa matéria e falou justamente sobre esse assunto. Vamos ouvir um trecho. Acho inoportuno, impertinente, atentatório
à sociedade brasileira você aprovar uma PEC que eu posso chamá-la de vale tudo, a PEC que alguns têm dito da blindagem, mas enfim, uma PEC que ofende, né, grosseiramente a sociedade brasileira e que modifica, sem sombra de dúvidas, com ausências de razões para garantir privilégios a agentes políticos, chegando ao absurdo de incluir entre esses privilegiados presidentes de partidos políticos. Portanto, essa proposta ainda pode passar por modificações aqui na Câmara, seguir para o Senado depois e a gente volta com atualizações. Márcia e Bruno. A gente segue então ao vivo. Mais uma vez, obrigado pelas informações. Vitória Abel sempre atenta ali, acompanhando no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Essas e outras informações da Vitória, inclusive, no nosso site. E eu também estive agora há pouco lá na Câmara dos Deputados, na hora do almoço, conversando com alguns parlamentares. E é visível uma espécie de uma ressaca. Eu quero ouvir o nosso analista desta semana, desta quarta-feira, Henrique Kriegner, que chega mais, iniciando essa rodada de análise aqui no Em Tempo Real. E o que eu ouvi ali, Henrique, é uma espécie de uma ressaca, porque isso repercute nos seus estados, no reduto eleitoral. Estar aqui é uma coisa. Quando volta para os seus estados, quando os jornais divulgam o voto de cada parlamentar, vem uma cobrança do seu eleitor, dizendo que tem uma espécie de blindagem, de fato, que isso é inaceitável, mas de um outro lado vem um discurso de que é importante para mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal. E aí essa ressaca, haverá alguma consequência? Os parlamentares acertam ou eles erram quando começam a ter votações para uma autoblindagem, uma autodefesa, como assistimos na noite de ontem e agora essa finalização ainda nesta quarta-feira? Erram e erram feio, viu, Bruno? Boa tarde a você, a Márcia e todos que nos acompanham aqui em tempo real. Esse erro é um erro que vai nos custar muito caro caso seja aprovado de fato ali no Senado, né? Vamos lembrar, como foi bem dito aqui pela reportagem, que ainda precisa passar tanto pela Comissão de Constituição e Justiça, como também ser aprovado ali em plenário do Senado em 2 turnos. Mas o maior problema dessa PEC da blindagem é que ela revela 2 coisas. A primeira delas é a questão do pouco apreço à transparência que se tem nos dias de hoje ainda em Brasília, no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. É impossível você imaginar que em pleno século XXI, 2025, com todo esse contexto que nós estamos vivendo, ainda existam aqueles que defendem votos secretos. E a gente ainda tem voto secreto em algumas instâncias dentro do Congresso, mas ter pessoas defendendo isso é inimaginável e isso é muito anticonservador. Até para os próprios deputados da direita precisam tomar muito cuidado com isso. Mas o outro lado que essa PEC revela também, Bruno, é um grito de socorro. Eu entendo os problemas que essa PEC apresenta, mas também entendo o porquê que essa PEC conseguiu apoio de grande parte da direita, não só da bancada do PL, mas de outros partidos também. Justamente porque esses parlamentares estão cada vez mais acuados devido aí a uma politização e um excesso por parte do Supremo Tribunal Federal. Agora, o excesso não se combate com excesso. O excesso precisa se combater com fiscalização, com justiça e com os meios que a Constituição já estabelece, vulgo Senado Federal. Agora eu chamo a Luana Tavares também para essa conversa. Luana, boa tarde, bem-vinda aqui com a gente em Tempo Real. Pois é, quando os parlamentares dizem então, isso aí a gente está fazendo porque agora a gente não tem mais força contra o STF, a gente quer bater de frente. E aí, quando a gente começa a ler todos os dados da PEC, para a opinião pública cai como uma bomba, cai como um tipo de proteção, de resguardo que nos dias de hoje, como o Kriegner falou, realmente parece uma insulta, né, à população. Como é que você enxerga isso, Luana? Pois é, Márcia, boa tarde para você, boa tarde para o Bruno, para o Kriegner e todos que nos acompanham hoje aqui no Tempo Real. Sem dúvida, estamos falando de um tema que gera
uma surpresa, não, infelizmente, né, não uma surpresa completa, porque a gente tem aí fatos históricos que trazem a gente para essa situação que eu quero relembrar aqui brevemente, mas sem dúvida uma surpresa muito negativa no momento em que nós estamos agora com uma série de pautas críticas acontecendo no nosso país, a perda de tempo que o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara como um todo estão empregando em uma pauta que não diz respeito a nenhum desses problemas, né? A gente tem aí metade da população sem tratamento de esgoto no nosso país, nós temos uma série de problemas relacionados à segurança pública, o crime organizado dominando o nosso país, temos um aumento de 408% dos crimes cibernéticos no nosso país, temos um número absurdo de problemas ligados à educação, a feminicídio, crimes contra o patrimônio, enfim, uma série de pautas que não estão em jogo, quando, na verdade, nós estamos aqui falando da defesa da blindagem dos parlamentares. E isso acontece, Márcia, para só pontuar as pessoas que nos acompanham aqui, como um mecanismo de defesa. Logo depois da ditadura, nós tivemos aí uma mudança na Constituição assegurando o direito de foro privilegiado justamente para afastar a interferência política no processo de julgamento de parlamentares, de membros ali do Legislativo ou do Executivo em cargos eletivos. E agora isso retrocede como uma tentativa de voltar para um âmbito político aquilo que deveria ser num âmbito técnico debatido. Esse é o grande problema que a gente está enfrentando em relação a essa PEC da impunidade. Inclusive, no tempo em que vigorou, acho que de 88 a 2001, só apenas um processo passou, né? De todos que tinham sido colocados ali, apenas um passou. Por quê? Porque antes de passar, eles deixavam ali, votavam e se protegiam entre si. Realmente é uma situação muito delicada que a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Krigner e Luana. Já já a gente volta com vocês. E o tema da nossa enquete do dia é exatamente sobre a PEC da blindagem. A gente quer saber a sua opinião. Você concorda com a autodefesa desses deputados? Manda a sua opinião para o nosso WhatsApp 11 91325 8055. Pode participar também mandando no chat do YouTube, ali no Instagram, no X, no TikTok que está rolando a nossa live. A gente quer a sua participação porque é um tema polêmico que está aí girando em torno da opinião pública e eu sei que realmente a sua participação é imprescindível nesse programa com a gente.